Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um trechinho do que disse o ex-presidente Bolsonaro ontem, daqui a pouquinho a gente volta. Quero convidar vocês, porque a gente vai ouvir também a Michelle Bolsonaro. É importante a gente ter esse contexto geral, porque houve eu não posso usar a expressão, uma passagem de bastão ali, né? Mas eu acho que o Bolsonaro também, não sei se conscientemente, os outros eu acho que conscientemente, né, se apresentaram ali, foram até aquele local e se apresentaram à multidão, porque eles estão na rebarba, não é? Sabe, quando você tá, quem tem animal de estimação, acho que já passou, foi a figura que me veio à cabeça aqui. Você tá almoçando e o cachorro tá ali, à espreita, né? Se cair alguma coisa aqui, eu não deixo nem cair no chão, só eu pego no ar já, né? Então tinha gente ali de olho naquela multidão, de olho na liderança, que uma hora Bolsonaro pode ter, mas pode não conseguir exercer, por uma série de razões. Ele já não pode exercer politicamente, porque ele está alijado da disputa de 2026, né? Até segunda ordem ele está alijado. Então, isso tudo que ele consegue mover vai continuar com ele até 2026 e ele vai fazer o quê com esse material que ele tem na mão, né? Então tinha muita gente ali esperando para ser ungido, né? Falou assim, olha, se eu não posso usar, toma aqui, é seu. Vamos fazer o seguinte então, vamos ouvir o Bolsonaro, depois a gente volta para ouvir o Tarcísio, governador de São Paulo, para ouvir a Michelle Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia também. Fala, Bolsonaro. A última agora, ou a penúltima. Bolsonaro queria dar um golpe. Isso desde quando assumiu em 2019, ouvia. E parte da imprensa sempre reverberava isso. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não. Apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio. O segundo passo do decreto de estado de sítio, após o presidente ouvir os conselhos, ele manda uma proposta para o parlamento. E essa proposta é analisada pelo parlamento. E é o parlamento quem decide se o presidente pode ou não editar um decreto de estado de sítio. O estado de defesa é semelhante. Ou seja, agora querem entubar a todos nós que um golpe usando o dispositivo da Constituição, cuja palavra final, quem dá é o parlamento brasileiro, estava em gestação. Creio que está explicado essa questão. Ele crê, mas não está explicada essa expressão. Não é porque essa questão, como ele diz, porque ele tentou ali dar uma roupagem constitucional para algo que não pode ser explicado. Porque quando ele diz o seguinte, dá um golpe usando a Constituição, e aí ele cita estado de sítio e estado de defesa, são dois dispositivos que de fato estão na Constituição. Então ele diz o seguinte, como é que eu posso dar um golpe de estado usando a Constituição? O problema é, o que é que desperta a possibilidade de um estado de sítio ou de um estado de defesa? Não havia nenhuma circunstância naquele momento da história brasileira que gerasse minimamente a possibilidade de convocação de um estado de sítio ou estado de defesa. A única coisa que havia era o fato de ele ter perdido a eleição. Então não há razão. Primeiro que ele é outra coisa, ele se autoincrimina e a própria Polícia Federal diz que vai usar esse trecho do discurso no inquérito contra ele, quando ele admite a existência da minuta. Aliás, não tinha nem como
como negar, porque acharam uma versão da minuta na gaveta do escritório dele dentro do PL agora, na operação que foi feita na semana passada, né? Mas ele podia dizer, olha, não sei do que se trata, alguém colocou aí na minha gaveta, tem um monte de coisa aí na gaveta, tinha um calhamaço de papel aqui, eu guardei. Não, ele admite que sabia do tal do rascunho do decreto, ou seja, ele pode até tentar trazer o jogo para dentro da Constituição, mas o jogo está fora da Constituição, porque não havia nenhuma razão, nenhum motivo que servisse para dar o pontapé inicial na decretação de estado de sítio ou de estado de defesa, seja lá do que for. E mais, no tal do decreto, na minuta do decreto, tinha previsão de prisão do ministro Alexandre de Moraes e de suspensão da eleição. Qual é a razão para eventual prisão do ministro Alexandre de Moraes e qual é a razão? Não há nenhuma, para o cancelamento do resultado da eleição. E outra, ele não viabilizou isso, ao contrário do que ele diz, golpe se dá com arma. Nem todo golpe se dá com arma. Vejam só, a Venezuela vive um golpe de Estado dado ao longo de um determinado período. Não houve o dia D do golpe de Estado. O que houve? Hugo Chávez ganhou uma eleição legítima e a partir dali ele começou a corroer o sistema por dentro. Corroeu Forças Armadas, corroeu o sistema judiciário, corroeu o Ministério Público, começou a prender adversário, não coincidentemente, o que ele pretendia fazer com o ministro Alexandre de Moraes. E hoje a Venezuela vive uma ditadura. Não houve um dia em que alguém pegou a arma. Esse é o golpe clássico, como aliás as Forças Armadas fizeram aqui no Brasil em 1964, no dia 1º de abril. Elas escolhem para celebrar a data, que ainda é celebrada por alguns de memória mais fraca e de juízo gelatinoso também, mas o golpe foi dia 1º de abril. Eles não quiseram que passasse para a história o dia 1º de abril porque é o dia da mentira, né? Então puxaram para o dia 31 de março. Aquele é um golpe clássico, mas há outras. O Viktor Orbán, na Hungria também, com quem o Bolsonaro mantém relações super estreitas, né? Conseguiu se perpetuar no poder de um jeito que a sociedade demorou para perceber o que estava acontecendo, ou uma parcela da sociedade demorou para perceber o que estava acontecendo, né? Então, golpe não se dá só com arma, não se dá só com tanque. Aliás, todo mundo cita esse livro como As Democracias Morrem, né? Como você vai matando a democracia por dentro. Hoje em dia não tem essa coisa de chegar, vamos invadir o gabinete do Lula, arrancar ele de lá de dentro e botar o Bolsonaro sentado na hora. Não é assim que funciona, geralmente. Embora tenham tentado isso também no dia 8 de janeiro, no dia da diplomação do Lula e do Alckmin, lá em 12 de dezembro. Embora tenham tentado isso com um ataque terrorista que felizmente não deu certo no aeroporto de Brasília, aeroporto Juscelino Kubitschek, na véspera do Natal, vejam só, cristãos querendo um ataque terrorista no aeroporto de Brasília na véspera do nascimento de Jesus, né? E ainda se chamam de cristãos, se autodenominam cristãos, né? Então, o presidente tergiversou, para usar uma expressão muito utilizada pela ex-presidente Dilma Rousseff aí, não é? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.